Olá a todos, eu sou Roberto Caroso. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito importante com um amigo, Lúcio Xavier, que ele tem uma clínica de dor em Copacabana. Se chama Clínica de Dor de Copacabana, em Rio de Janeiro, tá bom? Eu sou Roberto Caroso, massoterapeuta há 1 zilhão de anos, criador da técnica sinusoneural, tá? Se você gosta desses vídeos de massoterapia, se inscreve no canal, tá bom? Passada a propaganda, vamos conversar com nosso amigo Lúcio Xavier. Bem-vindo, Lúcio. Prazer ter você aqui. Obrigado, Roberto. O prazer é meu. Tá? Me conta um pouquinho, Lúcio. Você é médico, né? Sim, eu sou médico aqui, trabalho no Rio de Janeiro. Você se formou como médico há quantos anos? Eu formei em 95 na UERJ. Depois eu me especializei em anestesiologia, sou anestesista. Depois fiz uma pós-graduação em clínica de dor, ou medicina da dor, que quando a gente fala clínica da dor, as pessoas não conhecem muito. Agora está ficando mais conhecido, porque é uma especialidade relativamente nova, né? E ela é uma especialidade que vem com uma subespecialidade ou da anestesia ou da neurocirurgia. Porque é uma especialidade um pouco invasiva, onde é feito bloqueio de nervos, enfim. É uma especialidade que utiliza um pouco dessa destreza manual do neurocirurgião e do anestesista para fazer técnicas que migram, que ficam no meio do caminho entre a parte clínica e a parte cirúrgica. Então, é uma especialidade que a gente hoje em dia pode chamar de medicina da dor ou clínica da dor. Fica parecendo que é uma CNPJ, né? Clínica da dor. Fala assim, onde é que é a clínica da dor? É aqui. Você fica procurando um espaço físico. Mas você tem o clínico. Você tem um clínico que faz clínica médica, ele faz residência em clínica médica. Então, o anestesiologista, que foi o meu caso, eu fiz uma especialidade em clínica da dor. Então, eu sou clínico de dor. Mas além de ser clínico... Oi? Sim, você fala que isso é muito novo, porque as pessoas com dor não acostumam a ir a procurar o quê? Um ortopedista, né? Sim. Tá? Ele vai a um médico geral primeiro e depois ele manda para o ortopedista para tentar resolver, né? Sim. É aquela coisa do decorador, do arquiteto e do engenheiro. Tem umas coisas ali que fica no nebuloso, né? Mas a verdade é que tem coisas que o clínico de dor ele é extremamente... ele é mais apto a trabalhar com determinadas coisas. Mais assertivo seria a palavra. Mais assertivo, exatamente. Porque você vai perceber que o fato da especialidade ser mais clínica do que cirúrgica, quando você é clínico de dor, isso vai ajudar no manejo da subjetividade que algumas dores têm. E que o próprio cirurgião, o ortopedista, ele vai ter dificuldade se ele não tiver essa visão mais integral e subjetiva do ser humano, né? Coisa que o silêncio-neural, por sinal, cai como uma luva. Né? Queria um pouco que você conta, sim, fala. Para terminar a coisa da especialidade, então, aí depois de um tempo fazendo clínica da dor, eu fui percebendo que pensar apenas nesse patamar, nesse limiar, me limitava um pouco. Aí eu fui fazer outras pós-graduações. Eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, eu fiz especialização em neuromodulação funcional. Eu tenho outras formações também, como hipnose médica e tal, que não vem muito ao caso aqui, né? Mas sempre buscando essa integralidade do ser humano e suas dores, e a coisa das dores. Claro, que não seja só a interpretação da dor desde o próprio setor, sino que seja a dor emocional, que tem uma origem emocional, ou que seja desde a medicina chinesa. Né? Sim, justamente por isso. Então você foi abarcando esse leque que a medicina tradicional te deu, como que já é ótimo essa nova linha de clínica da dor, né? Sim. Mas você continuou agregando, né, conhecimento desde outras fontes, tá? Que isso eu acho muito rico, né? Muito importante. Sim, eu sempre questionei essa coisa do diagnóstico puramente anatomopatológico, onde você sempre procura
ou um desalinhamento, ou uma massa, ou uma estrutura patológica anatômica para explicar a questão da dor. Eu estou falando da questão da dor, puramente, tá? Eu não estou questionando que não deva se procurar uma massa, pelo contrário, eu mesmo procuro uma hérnia de disco, um cisto, alguma coisa que esteja relacionado à dor. Mas a dor como uma entidade nosológica, subjetiva como é, uma experiência, né, subjetiva como é, não como sempre, como se busca, agora nem tanto, mas como se buscava, como uma explicação de um fenômeno anatomopatológico, mas sim como um fenômeno múltiplo, de várias possibilidades biológicas, psicológicas, ambientais. O grande tema dos médicos em geral, né, é que eles buscam encontrar um paralelo entre a causa da dor e a imagem. Tá? O ortopedista ele se baseia muito na imagem. Tá? E a imagem não sempre condiz, porque a pessoa pode estar com uma hérnia de disco, mas a origem pode não ser hérnia de disco. Muitas vezes normalmente não. Não, os bons, inclusive os bons ortopedistas sabem disso. Quer dizer, os guidelines, você tem vários estudos de meta-análise mostrando que não há correlação. Então, os bons fisioterapeutas, os bons ortopedistas, os bons clínicos de dor sabem disso. Né? A gente está falando, a gente não pode generalizar, porque também tem muita gente boa, mas é verdade o que você está falando. Você buscar uma explicação anatomopatológica para algo que é muito mais funcional e subjetivo, abstrato, integrativo, fruto de alterações de tensegridade e outras questões da matriz extracelular, etc., a gente vê que você precisa estar estudando, você precisa estar buscando os guidelines para ver. E tem muita gente que realmente está entendendo um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que está tendo um avanço muito grande na medicina, né, com respeito a esse conceito que é sair da imagem de alguma forma, né? Tá? Eu tenho visto, por exemplo, muitos casos de pacientes com dor no ombro que na imagem aparece um osteofito, aqui aparece um pequeno rompimento do manguito rotador, de grado 1, né? Então, o problema deve ser esse aí. E muitas vezes a tendência é ficar nisso. Sim. Tá? A tendência é ficar nisso. Então, hoje, essa forma de olhar diferente vai fazer que a medicina avance muito e que os pacientes tenham alívio no que eles estão procurando, né? É uma coisa que eu busco e eu faço lá, meus pacientes adoram, Roberto, e que casou muito bem quando eu conheci a técnica da reprogramação neuromuscular com as mãos, né? Que é uma coisa que eu fazia e que casou tão bem que eu não vejo fazer, que eu faço uma espécie eu chamava antigamente, de análise de tensegridade. Depois eu comecei a chamar de mapa doloroso. Aí eu pego o celular do paciente, do meu paciente, e aí eu mapeio ele todo. Eu tenho uma caneta no meu bolso do jaleco, e eu faço um mapeamento dos pés à cabeça de todos os pontos dolorosos, mesmo que aparentemente não tenham a ver com aquela dor, nem questão da dor referida do mapa da Travel, porque às vezes, o Travel, Simon e Travel, né? O mapeamento que eles fizeram é relacionado à dor e o ponto relacionado. Então eles não vão fazer toda a tensegridade possível que pode estar indiretamente relacionado aos pontos gatilhos silentes, os pontos gatilhos que não estão ativos e tal, e outras alterações do tecido que vão interferir naquela tensegridade ali. Então, eu faço um mapeamento completo com caneta, com uma caneta igual marcação de lousa de professor, e faço todinho o mapeamento, eu mapeio ele de frente, depois eu mapeio ele de costas, faço essa filmagem e eu sigo até o final do tratamento, considerando que a causa é uma dor de origem nociceptiva, mecano-receptiva, né? Porque tem outros tipos de dores. Você tem dor neuropática, tem dores nociplásticas, que vão por outro caminho. Mas como a grandíssima maioria, sei lá, vamos dizer aí 80%... 80%. Travou? Acho que travou. Não, eu estou te escutando bem, tranquilo. Né? Beleza, vamos lá.
E como a grande maioria é de pacientes que procuram a gente é desse tipo de dor, né, as famosas dores na coluna, ombro, quadril, joelho, pé, mão, eu faço esse mapeamento completo, filmo, fotografo, e depois todo o meu tratamento vai seguir ali. E desses últimos anos, eu estou formado desde 95. Eu estou fazendo clínica de dor desde 97. Uhum. E esses últimos anos, isso é o que vem funcionando. E com a reprogramação neuromuscular, o silêncio neural, então aí melhorou muito mais. Me conta um pouquinho, você tem uma vasta experiência em diferentes técnicas para tratar a dor, né? Ou seja, Sim. e eu queria que você contasse um pouquinho como você sentiu, tá? Que de alguma forma o silêncio neural pode haver potencializado o teu trabalho que já era muito bom, né? Você tem uma visão muito ampla, uma visão sobre a dor e a origem da dor, tá? Você já tem uma experiência, uma vasta experiência com isso. Mas como de alguma forma o silêncio neural melhorou tua capacidade de tratar essas dores que talvez, não sei se você estava precisando de algum extra, né, para trabalhar com dor. Tava precisando sim, e caiu como uma luva, caiu como uma cerveja gelada num dia quente de verão. Foi exatamente assim, porque, vamos lá, Para eu tô que com estou paciente... fazendo? Eu também. Eu faço um mapeamento de dor, um mapeamento doloroso, que aliás os pacientes adoram, faço a filmagem e tiro daquilo que é subjetivo, que só está na cabeça do paciente, eu trago para o mundo externo, que é o celular do paciente, onde ele passa, e ele fica vendo aquilo, ele fica maravilhado. Então, vamos dizer que chegou para mim uma dor no ombro aqui esquerdo, e eu fiz um mapeamento. Peguei ponto aqui da junção da cabeça longa do bíceps com o supraespinhoso, peguei aqui um subescapular, peguei uns pontinhos de trapézio, peguei uns pontinhos lá no meio da torácica, peguei até umas vértebras torácicas comprometidas e uma ou duas cervicais. O meu mapeamento foi esse. É aí que eu vou seguir. Eu vou confiar 100% no meu mapa. O meu mapa não pode estar errado, porque ele não muda ao longo do processo, ele só enxuga. E se aparecer algum outro ponto, alguma outra região, por exemplo, um peitoral, uma coisa assim, normalmente não, sempre, foi porque eu não vi na hora do mapeamento. Na hora do mapeamento eu não percebi e não vi. Então, é naquele mapa que eu vou seguir e vou enxugar esse mapa até o final. Quando esse mapa estiver enxuto, o paciente vai estar com muito menos dor. Quando ele estiver sobrando um ou dois pontos ainda muito mais fáceis, é ali que eu vou. Beleza. Como eu fazia antes? Eu fazia eletroacupuntura, eu fazia neuroestimulação. Por exemplo, eu posso pegar os pontos motores do peitoral, posso pegar o ponto motor do deltoide, posso modular a cabeça longa do bíceps. Eu pego a agulha de acupuntura, ou se eu fizer eletroacupuntura, eu boto no ponto e só estimulo eletricamente e deixo lá no aparelho. Isso é eletroacupuntura, porque o ponto, por exemplo, aqui é um ponto muito conhecido da acupuntura, que é um ponto que não é um ponto motor. Então eu estou fazendo uma estimulação sensitiva. Na neuromodulação, sensitiva, puramente sensitiva, estimulando a aferência neuronal sensitiva, só neurônio de sensibilidade, de nocicepção sensitiva. Agora, se eu pegar aqui o deltoide anterior, a parte anterior do deltoide, e estimular, eu estou fazendo uma neuromodulação, uma estimulação motora. A neuromodulação funcional, ela utiliza a parte motora para bloquear as fibras sensitivas e melhorar a função da articulação. Então, se você tem um bloqueio articular porque o músculo está inibido, você aumenta a função. Você solta o músculo, você estimula a função. Se o músculo está travado e contraturado, por exemplo, o trapézio, quase sempre ele fica contraturado e duro, eu coloco a agulhinha bem aqui na parte do nervo acessório, não importa onde está o ponto de dor. Eu vou pegar o músculo inteiro, vou estimular e ele vai e ele vai soltar
porque ele vai fazer tantos movimentos. Só que isso é muito difícil, isso é muito complexo do ponto de vista pensamental, né? Isso envolve uma série de teorias, aí que é o ponto. E isso que eu achei muito bacana do silêncio neural, porque isso casou com uma coisa que eu pensava. Que o tratamento está sempre saindo daqui para o paciente. E no mapa doloroso que eu fazia, que é justamente o que o silêncio neural sem a marcação, mas ele faz isso também, você faz isso de uma maneira magistral, porque você vai de pontinho em pontinho, você vai procurando. E eu até aprendi muito, porque você, por exemplo, na cervical, você vai ali na linha mediana, depois vai procurando ali na lateral e tal. Ou seja, você está fazendo com a mão, sem marcar e sem fotografar, o que eu fazia de uma maneira magistral. Então, o legal de tudo isso é que isso inverte. O tratamento, em vez de sair de mim para o paciente, o tratamento vem o paciente dá o tratamento. Então, sai dele para mim. Parece uma pequena diferença, mas a diferença é enorme. Como se fosse um facho de luz que sai daqui, agora o facho de luz vem para cá, né? Claro. Então, quem dá o tratamento é o paciente. E isso é fantástico, né? Então, no mapa doloroso que eu já fazia, e que o silêncio neural é uma pequena variação dessa mesma coisa, é justamente pegar esses pontos já dolorosos e eu vou desfazer. É como se fosse uma roupa de Homem-Aranha com pontos de fechamento, alterando a tensegridade do tecido e mexendo na mobilidade articular. Eu vou desfazer esses bloqueios. Então eu faço ainda, tá? Não faço só com silêncio neural. Eu faço com o dry needling ou acupuntura, porque a acupuntura tem um pensamento e o dry needling tem essa vertente mais científica, né? O silêncio neural, porque quando o dry needling não resolve, o silêncio neural resolve. Existe algumas vezes também que eu vejo que a reprogramação neuromuscular ela tá um pouco mais difícil e tudo mais. Aí eu já entro lá com uma agulhinha lá no fundo, dou um choquinho, o músculo dá aquele pulo e pum! Aí eu tiro a agulha, faço o silêncio neural em cima e foi. Existe uma outra forma que você faz infiltrações de anestésico, de cortisona, quando às vezes você tem uma área muito fechada, já endurecida, já fibrosada, já às vezes calcificada. Então eu entro com uma agulha de injeção, dou uma quebrada naquele cálcio todo, daquela contratura de muitos e muitos anos, que você tem uma tendinite calcária, você tem uma contração já calcificada. Aí eu quebro ele, transformo em mini bloquinhos e jogo um pouquinho de cortisona. Essa é uma outra técnica que pode ser feita. E uma outra coisa que eu faço também é a ozonioterapia. Você pegar os pontos do silêncio neural, botar umas agulhinhas, tirar, deixar 2 minutos, tirar, fazer o silêncio neural e depois, porque tem uma crise energética ali. E o ozônio, ele vai justamente reativar a função da mitocôndria. A principal função do ozônio é na mitocôndria. Reativação mitocondrial, para a célula voltar ao funcionamento. E você sabe que no centro do ponto gatilho tem uma crise energética, né? Então você jogar um pouquinho de ozônio nos pontos que você acabou de fazer silêncio neural, aí o negócio vai na lua. É fantástico. Então, de alguma forma você conseguiu conciliar com tuas técnicas um silêncio neural e acrescentar tus resultados. Essa seria a tua experiência, né, com essa nova técnica que você incorporou agora, né? Sim. Além disso, o silêncio neural me ajuda muito, porque como eu sou clínico de dor e venho da anestesia, a agulha quase que já está implícita. E da acupuntura, a agulha já está implícita. Ontem eu atendi um paciente que tinha fobia de agulha. Aí eu ia fazer hipnose, para fazer umas 5 hipnoses, para tirar o medo de agulha para conseguir fazer. Dá um trabalho desgraçado. Agora eu falo, não, peraí, vamos tentar um negocinho aqui. Aí eu, pulo isso tudo. Fantástico. Criança, adolescente. Então tem tudo isso. Muito interessante, Lúcio.
realmente interessante. Tem alguma história interessante para contar? Nesses, você tem feito o curso, quem tem? Um mês, né? 2 meses que você fez o curso. Tá? Acho que tem uns Nesse dois meses. tempo, você... 2 meses. Tem alguma história interessante, uma anedota para contar antes de terminar nosso bate-papo aqui? Ah, tem muitas histórias. Já, você diz já do silêncio neural? Isso. Opa. Ah, tem. Ah, eu tinha uma paciente que ela sempre vinha comigo para fazer os atendimentos e ela gosta muito de mim por algum motivo que eu não sei qual é e ela continua voltando. Mas ela fala, aí ela é vegana, tem uma série de problemas psicológicos e tal. Mas ela gosta do meu papo, ela senta na mesa, quer conversar e ela tinha muitas dores. E aí ela sentou e a primeira vez, né, e falou assim, não, mas olha só, eu odeio agulha, tá? Isso antes do silêncio neural. Eu odeio agulha, eu não gosto de agulha porque eu não quero nada me espetando, inclusive eu não tiro sangue, isso para tirar sangue tem que me anestesiar e tal. Ah, beleza, na época, né? Então vamos fazer uma medicaçãozinha aqui para dor, para ver se ajuda. Pô, remédio? Eu não tomo remédio, você sabe que eu sou naturalista, ela é vegana, último nível, natureba. Falei, não, vou te indicar para um amigo fisioterapeuta, não confio em fisioterapeuta. Ah, ela é médica. Não confio em fisioterapeuta, odeio fazer fisioterapia, odeio fazer exercício. E assim foi. Foi. Eu falei, então vamos fazer alguns ajustes articulares. Nada. Foi fechando todas as portas, né? Não tinha... Tudo. Dá vontade de falar assim, olha, a igreja é ali na próxima esquina. Bom, enfim. Aí ela ia lá, conversava comigo e tal, volta e meia ela volta, tenho muitas dores e tudo mais, aí pede para fazer uma coisinha ou outra, mas eu não tinha a ferramenta. Quando foi agora um tempo atrás, uns 21 dias atrás mais ou menos, ela foi lá para a gente dar uma conversada e tal, e estava cheia de dores, eu falei, olha, agora eu posso te ajudar. Eu já tenho uma ferramentazinha aqui que eu acho que eu vou poder te ajudar. E sabe aquele paciente que o silêncio neural parece mágica? Aquele que você faz e pum! Aquele tantos por cento, né? Foi bem assim. Então, é uma paciente que não aceitava agulhinha, nem câncer, nem remédio, nem fisioterapia, nem nada, ele estava sempre com dor. Não é uma pessoa... É uma pessoa difícil, mas é uma pessoa muito legal, enfim. Você quer ajudar, não sabe como. O silêncio neural caiu como uma luva ali. Foi muito bacana. E aí, estamos cada vez mais aprofundando na ferramenta, na curva de aprendizado, né? À medida que você vai desenvolvendo ela, você vai desenvolvendo habilidades, né? Vai afinando as habilidades. Tá? Então, ela tem isso, né? Tem momentos que ela parece mágica, né? Você fala, gente, tá? Mas não é mágica, não. É ciência. Tá? Sim. E eu percebo que, às vezes, quando parece que não está funcionando, seja a forma que você tenha de desativar o mapa doloroso, às vezes é muito mais de você afinar um pouco o seu instrumento de percepção do que dizer que a técnica não funcionou. Às vezes é algo que está faltando ali, pega uma lateral de vértebra que está dando uma beliscada numa raiz que você não viu. Eu sempre falo um pouco disso, né? A gente, às vezes, à medida que vai ficando bom, os pacientes vão exigindo que seja uma sessão só para resolver todos os problemas. E não dá. Tá? Porque na primeira sessão você começa a tirar muito barulho, muito barulho que tem no corpo, e ele vai começando a ter só pequenas vozes na segunda sessão. Você já começa a escutar melhor, é como se você começa a afinar um instrumento. Tá? Ele está todo desarranjado e você vai corrigindo, e depois na segunda sessão você já começa a tocar melhor, já começa a aparecer a música lá no fundo. E aí você consegue desenhar o caminho da dor, desenhar a origem da dor. Tá? Além disso, uma coisa que eu sinto muito, não sei se acontece contigo, como quando eu falo, a gente é como posso dizer, um canal de cura, né? Como você no momento falou, é o paciente que
ou o corpo do paciente que faz o processo de cura. A gente só dá as indicações para o corpo fazer a correção. Porque eu atendi essa semana uma paciente bem complicada, com dor irradiada no braço, há muitos anos, nada resolvia, tá? Ela fez uma sessão comigo, ela tem uma protusão cervical, então eu não sabia se era problema na cervical ou era um problema do escaleno, né, desfiladeiro torácico, tá? Quando eu trabalhei com ela estava com o pescoço rígido, muito duro. A sensação que quando terminou a sessão, que talvez eu não ajudei ela, tá? A dor do braço melhorou um pouco, mas ela voltava de novo, e sumia, depois voltava. Tá? Hoje mandei uma mensagem para ela, passaram 5 ou 6 dias da sessão, ela falou, a dor do braço parou completamente. Olha, inclusive, quando você está trabalhando com o paciente e você sente que não terminou de ajudar, só o corpo começa a fazer os pequenos ajustes daquelas indicações que você deu, e aí vai começando a melhorar, né? Claro Sim. que a gente precisa mais de uma sessão, a gente não é mágico, né? E os pacientes vão ficando exigentes e vão ficando... Isso. Eu tenho uma... Aí começa lá no quadril, não, e tem aqui dói um pouquinho, e aqui não, aqui na cabeça do fêmur, aqui bem em cima da bursa, dói aqui na bursa trocantérica, né? E dói, aí vem, aqui a lombar tem uns 2 ou 3, procura aqui. Aí você vai, não, e na torácica, vê se não tem uma vértebrazinha dói. Aí quando você vê, você tem os 45 pontos para desativar, vai ficar a manhã toda ali, aí você fala, não, peraí, o que está doendo muito, o que está doendo legal e tal. Ou então o paciente, Roberto, como é que é? Como é que é com você quando a gente vai né, procurando e tal? E aqui dói? Um pouquinho dói. Um pouquinho dói. Procura aí, um pouquinho dói. E vai, e aqui, não, aqui também. Você vê que o paciente está tipo barganhando o tratamento, né? Não sei se já aconteceu com você. Mais um pouquinho, não, faz mais um pouquinho, ele quer mais um pouquinho. Um pouquinho. Eu estou cheio de dores. Está doendo tudo, mas bom, vamos lá, no que dói mais. O que está te incomodando agora e muito. Vamos trabalhar nisso. Amanhã a gente trabalha de novo. Tá? Porque um dos grandes riscos, que não sei se aconteceu contigo, que você pega um paciente com síndrome de fibromialgia, cheio de dores, e você ultrapassar o tempo de tratamento, ou você tratar muitos pontos, e o paciente depois ficou destruído, tá? Porque ele não sabia que tem síndrome de fibromialgia, você também não percebeu. Tá? Então, para mim, quando o paciente se queixa de dor bilateral, tá? Para mim, eu já dou um passo atrás. Dor bilateral, para mim, não é geralmente uma dor de origem miofascial. Tá? Aí começa, mas também dói os braços, dói as pernas. Gente, aí tem que dar um passo atrás. Vamos tratar só um pontinho, 2 pontinhos dessa região. Vamos tratar uma região, tá? E dessa região, 3, 4 pontinhos, e vou esperar a ver qual é a resposta que esse paciente me dá no dia depois. Exato. Essa coisa da fibromialgia, depois a gente pode até fazer uma live só sobre ela, assim, que eu lembro que você fez ali uma live. Eu tenho muito a falar sobre a fibromialgia, porque a fibromialgia, ela é quase que uma doença específica da clínica de dor. E muito difícil, porque naquelas 3 classificações de dor nociceptiva, dor neuropática, que é uma doença dos nervos, né? Uma lesão nos nervos, uma lesão no tecido nervoso, dor neuropática. E dor nociplástica, que é uma dor de origem proveniente do sistema nervoso central. A fibromialgia é uma entidade que vem nosologicamente sendo classificada como uma dor nociplástica, ou seja, a 3ª categoria aonde a reprogramação neuromuscular via periférica não teria tanta indicação, porque essa dor está inserida na 3ª classificação, uma dificuldade do sistema nervoso central inibir o próprio sistema, inibir o próprio sistema, justamente por uma alteração de toda a mecânica cerebral, de interpretação do mecanismo doloroso, gerando uma amplificação da dor e da percepção de dor no cérebro, né? A limiar da dor fica muito baixo de alguma maneira, né? Exato, mas segundo a classificação principal, segundo a interpretação da classificação principal, como de origem central, então o problema está aqui no hub. Só existe uma teoria que não é muito aceita,
que na verdade ele não está nos receptores, né? Aqui. Mas existe uma teoria que não é muito aceita, que na verdade a fibromialgia é uma neuropatia sim. Então, chegando na segunda ali, que seria uma neuropatia de fibras finas, fibra C, uma alteração das fibras do próprio sistema nervoso autônomo, que elas passam a despolarizar a dor ao invés de fazer o papel delas, que é o papel de modulação autonômica, interferindo nas sensitivas e despolarizando dor. E não a terceira, a segunda. Mas essa teoria não é muito aceita até que seja provada, é só uma coisa muito teórica. Agora, existe uma terceira interpretação que, embora aceite que a dor realmente é nociplástica, é de origem central, na verdade você tem sempre um componente misto. E quem fala muito disso é um grande médico que faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, que é o John Sarno, que eu estudei durante muito tempo o John Sarno, ele tem vários livros falando sobre isso, onde você tem um componente misto. Então você tem uma causa central, mas você tem um componente periférico. E nesse caso, por isso que eu fiz todo esse prólogo para chegar aqui. E nesse caso... Estou vendo onde você quer chegar. E nesse caso, se você tem como atuar no componente, se o componente é misto, se você tem como atuar no componente mecânico da crise energética que gera local lá com privação de energia, quer dizer, uma privação de energia. Quando eu estou falando de energia, pessoal, eu não estou falando de energia de meridiano, nem de canais, não estou falando de medicina chinesa, nem acupuntura. Estou falando de uma crise energética no metabolismo celular, estou falando do ciclo de Krebs, estou falando na função mitocondrial. E se você tem essa crise ali, você consegue, através da reprogramação neuromuscular, dar uma melhorada nessa parte, que é como se fosse um dínamo que retroalimentasse para que a parte principal, que é o mecanismo central da dor nociplástica, esteja sempre se retroalimentando. É claro que eu tenho pacientes, só para terminar, é claro que eu tenho pacientes com fibromialgia que vão responder muito mais facilmente, e eu tenho pacientes com fibromialgia dificílimos pelas questões emocionais, pelas questões, e essas são muito mais difíceis de evoluir, né? de serem manejados. Né? São complicadores. Eu sempre penso assim, para mim são como se fossem 2 grupos de pacientes diferentes. Tá? Aquele paciente extra difícil, que tem aquele complicador emocional, que eu chamo ele meio dragão de 7 cabeças, né? Porque você está tratando uma e tem outras 6 que estão te mordendo. Tá? Você está tratando uma dor no tornozelo e ele se queixa de dor na torácica. Você vai tratar a dor na torácica e ele começa a chorar de dor no pulso. E você vai tratar o pulso e começa a dor a cabeça. Ele não te deixa trabalhar, ele não te deixa finalizar nenhum trabalho, porque ele está sempre, as outras cabeças estão sempre chamando a atenção. Tem aquele outro paciente que para mim é um paciente que eu deve dar 30% dos meus pacientes com fibromialgia, talvez com sorte 40%, que eles respondem muito bem. E eles não têm problemas de depressão, tá? Eles não têm problemas de insônia. Tanto assim que eu, às vezes fiquei pensando se não seriam pacientes com diagnóstico errado. Hoje já sei que são 2 classificações diferentes. Tá? E eu sei de alguma forma que existem, ou podem coexistir os pontos da fibromialgia, que são esses pontos que não correspondem ao ponto gatilho, podem coexistir pontos gatilhos que vão a piorar esse quadro. E aí é onde a gente entra para tratar aliviar esses pacientes. Isso. Quando você tem essa diferenciação é bem importante, né? Além dentro da própria fibromialgia, como você acabou de dizer, você tem os quadros miofaciais complexos, de alteração grande da tensagilidade corporal, que são confundidos com fibromialgia, porque a pessoa tem dor na cervical, tem epicondilite lateral, às vezes tem epicondilite lateral e medial, às vezes tem dores torácicas e emenda com outras coisas e tal. Então, na verdade, esse paciente é um paciente com uma grande alteração de tensagilidade por um componente miofacial muito complexo e amplo, né?
mas ele não é necessariamente um quadro de fibromialgia. Eu, para fazer o diagnóstico de fibromialgia, imagino uma cadeira de 4 pés. Cadeira não fica em pé com 3 pés, você senta, ela cai. Para mim, precisa ter os 4 elementos da fibromialgia, que é algum quadro psicológico associado, que é uma depressão, ansiedade, etc., normalmente depressão, algum quadro emocional, psicológico associado, insônia. Esse é o mais importante de todos, tá? O dedinho do anel. É um cansaço. O fibromialgico, ele já acorda exausto. Ele é um paciente com uma crise energética no corpo inteiro. Tem até uma outra teoria que eu não falei, porque você tem que ficar estudando fibromialgia pra caramba. Tem uma teoria que a fibromialgia é a deficiência, uma crise energética geral, por deficiência do sono reparador. Na verdade, é uma parte do cérebro que tem deficiência. Feitas em pacientes que fizeram aqueles experimentos como se chama, cortar o sono deles durante muito tempo, né? Falam do caso de torturas, né? Torturas de soldados na guerra, e eles desenvolviam fibromialgia depois de várias noites de não dormir, que depois sumia quando eles dormiam bem. E muitos pacientes, somente mulheres, é mais comum em mulheres na faixa dos 30 até os 50 anos que explode a fibromialgia, né? E muitas mulheres que quando separam, tem uma morte na família, aí fica várias noites sem dormir direito e aí explode a fibromialgia. Então você tem essa teoria que a fibromialgia seria uma deficiência do sono reparador que acaba gerando, aí a fibromialgia vem, explode e aí começa a tétrade. Então, um quadro psicológico associado, emocional psicológico associado, insônia, são pacientes que não dormem bem, fadiga, pacientes fadigados, já acordam cansados, vão dormir cansados, estão sempre cansados, e dores pelo corpo todo. Aí tem a polêmica dos 9 pares de ponto, que hoje em dia isso está tão polêmico que já nem está sendo usado mais. Mas que agora, são os clássicos 9 pares de ponto. Eu sempre penso assim, se você tem dor, você não consegue dormir bem. Se você não dorme, você começa a desenvolver fibromialgia e desenvolve esse cansaço. Se você não dorme bem e tem dor, você acaba desenvolvendo a depressão. Geralmente a tendência seria essa. A gente não sabe se é ovo ou a galinha primeiro, né? Tá? Mas isso deveria ter uma lógica. Se você deveria conseguir aliviar a dor, você consegue melhorar o sono, consegue aliviar o cansaço e consegue curar a fibromialgia, mas não funciona assim. Porque eu acho que o processo é inverso. Porque você está falando do padrão do paciente com dor crônica. Mas o padrão do paciente fibromialgico, essas 4 características, elas são muito típicas. Elas seguem um padrão determinado muito claro. Claro que o paciente com dor crônica, dependendo do tipo de dor e o quanto que ele sofre, ele pode já estar com insônia, pode estar sempre cansado, etc., mas ele não está com esses fatores característicos do fibromialgia. Ele pode estar mais ou menos, cada um, conforme o que faz, etc. e tal. Quando eu digo da cadeira, é porque no fibromialgico você tem esses 4 padrões de forma muito característica. Então tem o padrão do fibromialgico de forma muito característica. Agora, citando de novo o John Sarno, ele fala que nas questões de dores de origem psicossomática, mas não digo aqui psicossomática de uma forma pejorativa, não. Eu estou falando de dores psicossomáticas de uma forma muito verdadeira, muito real. Ele fala que a fibromialgia é o top de tudo isso. Então, segundo ele, são vários autores que têm as suas vertentes, né? Até porque a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, onde nada mais é achado em todos os exames médicos, né? Não aparece nada nos exames em geral, né? Isso. Então ele diz que não é uma questão de diferenciar, mas é uma questão de achar graus mais importantes do mesmo. Então a fibromialgia seria uma mesma coisa num grau muito elevado e poli-esculhambado, sabe? Disseminado. Segundo ele, né?
é interessante, é um tema bem complexo, né? E não é fácil de tratar. Uma coisa que eu justamente queria muito falar da fibromialgia, depois pensava fazer justamente estou preparando uma palestra sobre isso. Porque para nós massoterapeutas é muito importante você entender que você não pode pegar um paciente com fibromialgia e fazer uma massagem de qualquer jeito, porque você vai deixar ele, pode correr o risco de deixar ele muito pior. Tá? E não tente ficar tratando fibromialgia apenas com terapia manual. Por melhor que seja o silêncio neural, ela precisa também, ele precisa estar fazendo, ele precisa estar atendimento psicológico, remédios, ele precisa da medicação para controle da bioquímica cerebral. Principalmente analgésicos e antidepressivos que funcionam com ele. Antidepressivos duais e a pregabalina. Ou gabapentina ou pregabalina. A gabapentina dá muito efeito colateral e engorda muito, né? Então, a pregabalina e antidepressivos duais, a gente usa muito a duloxetina ou a amitriptilina, que ajuda muito, porque esses pacientes têm realmente alterações na bioquímica cerebral, principalmente nos centros de inibição de dor. Então, essa bioquímica deles não funciona legal. O apoio psicológico é muito importante. Dentro desse apoio psicológico, eu não estou fazendo mais, mas eu sempre indico amigos hipnoterapeutas, porque com hipnose funciona mais rápido. Além da medicação e da hipnoterapia, eu indico sempre exercício físico, sempre tem um preparador físico para eu indicar que seja especializado em fibromialgia, porque se não fizer, não sai. Isso, sem exercício, o fibromialgico não sai. E a quarta coisa... Eles não querem fazer porque dói. Eles não querem fazer porque dói, então eles se resistem à atividade física. Mas isso ajuda, todos resistem. Porque a atividade física ele gera um montão de neuroreceptores que vão ajudar nesse processo. Mas o preparador físico especializado em fibromialgia, ele já sabe tudo isso. Então, na primeira conversa, ele já fala tudo isso. Já coloca tudo isso. A fibromialgia é uma doença cara. Muito cara. Um equipe, tá? Cara para o próprio e cara para a família, porque ele enlouquece a família toda. E o quarto fator, e aí eu paro tudo, paro a consulta, paro tudo, que é o seguinte: o sono. O fibromialgico, ele não dorme bem, ele acorda exausto e ele não tem sono reparador. Esse paciente, ele não pode dormir, ele não pode ficar sem dormir. Se tem um casamento que vai até 3, 4 horas da manhã, ele já tem que ser muito bem treinado por mim, enquanto clínico de dor, que o sono para ele não é luxo. Ele tem que dormir, e ele tem que dormir muito, e muito mais que as pessoas. Então, o principal remédio do fibromialgico é dormir. O principal remédio do fibromialgico é dormir. E eu coloco isso de uma forma muito clara. Se eu perder os outros 3, mas pelo menos tiver esse, não pode cair por terra. Porque eu posso ter os outros 3, se não tiver esse, do sono, não adianta. A gente pode fazer uma ótima terapia manual, pode estar tomando remédio. O sono é a base para os outros tratamentos poderem funcionar. Você trata muito paciente com fibromialgia aí na tua clínica, né, Lu? Basicamente eu pego um novo todo dia. Claro. Há 30 anos. Há 30 anos. Eu entendi que os outros dias um paciente com síndrome de desfiladeiro torácico. Vamos ver se ele chega, né? Mas ele estava muito empolgado antes de ir a visitar também. Tá? Então, Lúcio, tá? Obrigado pelo teu tempo. Tá? A gente fez uma palestra de medicina clínica da dor, a gente aprendeu um monte de coisas, eu aprendi um monte de coisas, tá? E a gente até finalizou com essa palestra de fibromialgia, que para mim é muito, muito, muito importante para a nossa classe da massoterapia. Né? Então, estou muito agradecido por esse tempo contigo, tá, Lúcio? E a gente se continua falando, né? Eu fico muito agradecido pelo convite. Eu acho que o Roberto é um verdadeiro gênio. Essa técnica que ele inventou da reprogramação, onde ele veio do Douyin, eu achei isso uma sacação maravilhosa. Ele é uma técnica sem invasividade nenhuma. Ele, com as mãos, vai fazendo a reprogramação da tensegridade, uma coisa que eu já faço há tantos anos, fazendo mapeamentos dolorosos, utilizando técnicas complexas,
fazendo, às vezes, infiltração de cortisona por ponto e tudo mais. Ele vai lá com a mão, utilizou, teve essa sacação. Então, realmente, eu estou à sua disposição. Eu acho que a gente tem que colocar isso aí para frente mesmo e é uma técnica maravilhosa que tem que ser muito mais conhecida do que já está sendo, né? E está crescendo, né, Roberto? Devagarzinho, devagarzinho. Eu sou muito conservador também. Mas para mim, o fato de ter um médico como você, com a cabeça aberta, dentro do nosso grupo de estudo do silêncio neural, para mim está sendo muito enriquecedor. E, gente, eu sou massoterapeuta, você tem que entender que não todas as pessoas vêm procurar um massoterapeuta por um problema de dor. Geralmente, antes chegam no fisioterapeuta, antes chegam no médico, né? Então, o fato de você ter o domínio da técnica e ser médico, você vai chegar a ter uma vasta experiência muito mais rápido do que eu já tive durante os 15 anos que eu desenvolvi a técnica, tá? Porque a gente não chega com dores, tá? As dores estão raras, tá? Para ver um massoterapeuta. Então, eu demoro mais tempo em atender esses pacientes, em entender esses pacientes e resolver essas dores deles. Então, minha experiência ela vai a um passo mais devagar que a experiência tua. Então, é um prazer enorme ter você nesse grupo de estudos. O prazer é meu.